Olá pessoal, quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Cid Braza e nós estamos aqui mais uma vez no nosso canal, aqui na plataforma do YouTube, para dar continuidade, é isso mesmo, continuidade às nossas aulas, aos nossos seminários teológicos, aos nossos estudos, que inclusive são 100% bíblico, tá? Por sua vez, nós estamos aqui para dar continuidade à nossa CPO. É isso mesmo, o nosso curso preparatório para obreiros, tá bom? Fique comigo até o final desse vídeo e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Olá pessoal, nós estamos de volta aqui no nosso canal. Bom, hoje nós vamos falar sobre quem pode ser obreiro. Esse é o tema, quem pode ser obreiro. Você já parou para se perguntar sobre isso? Quem é que pode ser obreiro? Algumas pessoas acham que ser obreiro existe um grupo de pessoas especiais, né? Lembra na aula passada? Na aula passada eu mostrei quem são os obreiros, né? Mas eu quero te fazer essa pergunta: quem é que pode ser obreiro? Essa pergunta é uma pergunta que não quer calar, né? Quem é que pode ser obreiro? Então, as pessoas colocam na cabeça que ser obreiro precisa ter superpoderes, né? Precisa saber voar, precisa saber fazer uma série de coisas, sendo que não é nada e não tem nada a ver com isso. Não é isso e não tem nada a ver com isso, tá bom? A pergunta é: quem é que pode ser obreiro? Bom, ser obreiro, qualquer um pode ser obreiro. Vou repetir. Qualquer um pode ser obreiro. Não há proibição de ninguém. Pode ser grande, pequeno, pobre, rico. O obreiro pode ser gordo, pode ser magro, pode ser uma criança, pode ser adulto. Qualquer um pode ser obreiro. Até porque lembra que eu expliquei no vídeo anterior que ser obreiro é aqueles que fazem a obra. Isso é ser obreiro. É aquele que faz a obra. Mas a pergunta é essa: quem é que pode ser obreiro? A resposta foi Jesus que deu. Livro de Mateus 16, verso 24, ele disse assim: aquele que quiser vir após mim, toma a tua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Percebeu? É aquele que quiser. Então não precisa ter nada mais do que senão vontade. Você precisa querer ser obreiro na casa de Deus. Quando você sentir o desejo de ser um obreiro, aí sim, você está preparado para ser um obreiro. Tá bom? Você está preparado para ser um obreiro. Então você precisa querer. Esse desejo tem que partir de você. Então você precisa desejar ser um obreiro. Entretanto, para ser um obreiro não precisa ter superpoderes, como eu disse, mas precisa de pelo menos 4 requisitos. Vou repetir: para ser obreiro você não precisa saber voar, tá bom? Não precisa levantar carros pela rua, nada disso, né? Você só precisa ter 4 requisitos para que você possa ser um obreiro de valor na casa de Deus, tá bom? O primeiro requisito é a obediência. Obediência a Deus. Então vamos lá. Não adianta você pregar super bem, não adianta você ser pastor, ser evangelista, ser diácono, ser presbítero, ter funções ministeriais, sendo que você não obedece a Deus. Então você precisa ser obediente à voz de Deus. Tá bom? Então você precisa desse primeiro requisito: obedecer à voz de Deus. Deus vai mandar você ir, você vai. Deus manda você voltar, você volta. Então, o primeiro requisito é esse: você precisa obedecer a Deus. É a obediência a Deus. O segundo requisito é o conhecimento da Bíblia. Obreiro que não conhece a Bíblia não presta para ser obreiro. Vou repetir isso aqui: obreiros ou obreiras que não conhecem a Bíblia não presta para ser obreiro. Então você precisa
conhecer a palavra de Deus. Você precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Até porque só pode ficar de pé para falar aquele que sentou para ouvir. Então você precisa aprender isso. Você precisa ter conhecimento da palavra de Deus. O terceiro requisito para você se tornar um obreiro na casa de Deus é exatamente a obediência ao ministério. Você precisa obedecer ao seu ministério, seguir as regras pré-estabelecidas, né? Todo ministério, toda igreja, toda organização religiosa tem aquilo que chamamos de RI, que é o regulamento interno. Então você que quer ser obreiro, você que quer ser obreiro e deseja ser obreiro, você precisa seguir as regras que estão estabelecidas pelo ministério. Então, se a sua igreja, o seu ministério, a sua convenção diz que você tem que usar terno, então você precisa usar terno. Se é uma regra da sua igreja você ter que usar gravata, então você precisa usar a gravata. Eu estou dando aqui exemplos de terno, gravata, tá? Mas existem outras coisas, tá? Então você só precisa entender isso aqui, que você precisa ser obediente ao seu ministério, à sua igreja, a igreja que você congrega. Você precisa seguir os padrões e as regras pré-estabelecidas lá da tua igreja para que o nome do Senhor seja glorificado. Aí sim, você será aprovado como obreiro na casa de Deus. O quarto requisito para que você se torne um obreiro na casa de Deus é exatamente a disponibilidade pastoral. Cid Braza, o que é uma disponibilidade pastoral? É exatamente quando você está disponível à voz do seu pastor. É quando o pastor olha para você e diz assim, olha, eu quero que você pregue hoje. Aí você vai e prega. Olha, eu quero que você dirija o culto hoje à noite. Aí você vai lá e dirige o culto. Olha, eu quero que você faça isso, faça aquilo. Aí você vai lá e faz. Então você precisa ter disponibilidade, estar disponível ao seu pastor. Obedecer à voz do seu pastor. Então se o seu pastor falar, você precisa ir, então você vai. Se o seu pastor falar, você precisa ficar, então você fica. Tá? Isso é obediência e disponibilidade pastoral. Então aqui está os 4 requisitos que você precisa para se tornar um obreiro na casa de Deus. O primeiro é a obediência a Deus. O segundo, conhecimento da palavra de Deus. O terceiro, a obediência ao ministério. E o quarto, a disponibilidade pastoral. Então quando você adquirir esses 4 requisitos, pode ter certeza que você será aprovado para ser um obreiro na casa de Deus. Tá bom? Bom, eu sou o Cid Braza, vou ficando por aqui. A gente volta no nosso próximo vídeo, se Deus quiser.